Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma videoaula de física. Bom, nessa aula de hoje nós vamos apresentar para vocês aqui um trabalho qualitativo e quantitativo sobre o fenômeno da refração, tá certo? Ok? Então vamos lá então entender, né, o que na realidade significa esse fenômeno aí da refração. Bom, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, né? Então vamos lá então. Então primeiro, o que vem a ser o fenômeno da refração? Então a refração é o fenômeno que se dá quando a radiação faz o quê? Quando a radiação muda o meio de propagação. Então toda vez que você tiver uma radiação mudando o meio de propagação, esse fenômeno é chamado de refração, ok? No fenômeno da refração, a gente percebe que poderá ocorrer alguns aspectos e outros certamente ocorrerão. Então, primeiro, nesse processo aqui, que se dá a refração, sempre vai haver a mudança na velocidade da propagação da radiação. Então, assim, aconteceu a refração, a radiação mudou o meio de propagação, consequentemente, a sua velocidade também mudou. E um outro aspecto é que nesse fenômeno também poderá ocorrer ou não, vai depender da situação, poderá ocorrer ou não, uma mudança no sentido de propagação da radiação, tá certo? A gente colocou aqui uma figura bem interessante para vocês aqui, ó, que é a figura de um copo, né? Perceba que eu tenho um copo com água. No interior desse copo com água eu botei um canudinho e a gente está percebendo aqui a radiação visível sofrendo o fenômeno da refração. Ela muda o meio de propagação. Em um certo instante ela se propaga no interior da água e em outro momento ela se propaga fora, ou seja, no ar. Perceba que eu visualizo aqui o meu canudo deslocado, né? Então, a ocorrência desse fenômeno aqui é a refração. Por isso que eu tenho essa falsa impressão do canudo estar desorientado ou quebrado aqui, ok? Uma outra observação eu posso fazer nessa figura que eu coloquei aqui, né? A gente tem aqui um observador, no caso uma águia, que está fora da água, né? E lá dentro existe um peixe. E quando essa águia olha lá para dentro, ela vai ver esse peixe numa profundidade maior ou menor a que ele realmente está. Ela percebe esse peixe numa profundidade menor do que a profundidade que ele realmente está. Isso por quê? Porque a radiação também sofreu aqui o fenômeno da refração. Ela passou a se propagar inicialmente na água e depois no ar, né? Então aqui está o objeto com a sua posição real. E aqui está a imagem com a sua posição aparente, tá certo? Então, mais uma vez, aqui a gente tem o fenômeno da refração falseando a profundidade real do objeto, ok? Bom, agora vale a pena observar o seguinte, que a refração, ela sempre vai acontecer obedecendo a duas leis, tá certo? Então, vamos lá. Qual que é a primeira lei da refração? A primeira lei da refração, ela fala que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal são coplanares, ou seja, ocupam o mesmo plano. Então, como vocês podem perceber nessa figura aqui, eu coloquei aqui um raio incidente no meio 1, um raio refratado no meio 2, uma reta normal, que é uma reta perpendicular ao dióptero que separa os meios no ponto de incidência, né? E esse raio incidente, o raio refratado e a reta normal, eles são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano. Então, essa é a primeira lei da refração. E a refração também possui aqui uma segunda lei. Essa segunda lei ela também é chamada de lei de Snell-Descartes. O que a lei de Snell-Descartes diz? Ela fala que o produto do N1 pelo seno 1 é igual ao produto do N2 pelo seno 2. Bom, então o que são esses elementos que aparecem aqui na segunda lei da refração ou na lei de Snell-Descartes, né? O N1 é o índice de refração absoluto do meio 1. O seno de θi, ou θ1, é o seno do ângulo de incidência. O N2 é o índice de refração absoluto do meio 2. E o seno de θr é o seno do ângulo de refração. Então, perceba, essa radiação está vindo aqui do meio 1, ó, aqui na primeira lei, veja na figura aqui, ela vem do meio 1 para o meio 2. Então, aqui eu tenho um ângulo de incidência e um ângulo de refração. Quem que é o ângulo de incidência? É o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Quem que é o ângulo de refração? É o ângulo entre o raio refratado e a reta normal, certo? O N1 é um índice que nós chamamos de índice de refração absoluto. Então, no meio 1, eu tenho um índice de refração absoluto, N1.
No meio 2, eu tenho um índice de refração absoluto do meio 2. Como que na prática a gente pode encontrar, a gente pode calcular esse índice de refração absoluto? Então, primeiro, esse índice de refração absoluta é dado por essa razão aqui, ó, C sobre V, onde o C é a velocidade da luz no vácuo e o V é a velocidade da luz no meio em questão. Então, está aqui, ó, então, o N é o índice de refração absoluto, ele é um número adimensional, ele não tem unidades. Por que ele não tem unidades? Porque as razões aqui, ó, são de mesmas grandezas. Então, se a velocidade da luz no vácuo aqui em cima estiver em metro por segundo, aqui embaixo também vai estar em metro por segundo. Então, você vai cancelar essas duas unidades. Portanto, esse índice de refração é uma grandeza o quê? Adimensional, sem unidades, tá certo? Agora temos aqui alguns desvios que podem acontecer ou não na refração. Eu vou colocar aqui dois casos, né? O primeiro caso é a incidência normal. O que é incidência normal? É quando a radiação incide aqui, ó, formando um ângulo de 0 graus. Então, nesse caso aqui, é chamado de incidência normal. Perceba que a radiação ela não vai sofrer desvio. Ela vem nessa direção em sentido e continua na mesma direção em sentido. Então, aqui a gente tem uma refração sem desvio, né? E a gente tem aqui o caso 2, que é uma incidência oblíqua, quando essa incidência se dá com um ângulo diferente, né, de 0 graus. Eu coloquei aqui uma figura, né? Uma radiação monocromática, primeiro vermelha e depois uma verde, passando do meio 1 para o meio 2, onde o meio 1 é o ar e o meio 2 é quem? É a água. Então, perceba, nesse caso aqui, a radiação vai de um meio menos refringente para um meio mais refringente. O ar é o meio menos refringente, ou seja, o seu índice de refração é menor do que o índice de refração do meio 2. Então, toda vez que a radiação de onda eletromagnética vai de um meio menos refringente para um mais refringente, ela se aproxima da reta normal. Perceba que se ela não sofresse mudança na direção de propagação, ela continuaria se propagando nessa direção tracejada. Porém, aqui, quando ela passou de 1 para 2, ela se aproximou da reta normal. A mesma coisa acontece aqui com a radiação monocromática verde. Mas, como você pode perceber, a aproximação da reta normal foi maior na radiação monocromática verde do que na radiação monocromática vermelha, tá certo? Então, isso vai acontecer sempre que nós tivermos aí a refração das ondas eletromagnéticas. Percebam que a luz é uma onda eletromagnética. Quando ela vai do meio menos para o meio mais, ela se aproxima da reta normal. Então, nós colocamos algumas observações importantes que você precisa memorizar. Então, primeiro, a radiação eletromagnética se aproxima da reta normal quando a mesma passa do meio menos refringente para o meio mais refringente, tá certo? A radiação eletromagnética se afasta da reta normal quando isso se inverte, ou seja, quando a radiação passa do meio mais refringente para o meio menos refringente. E a última observação que eu queria deixar bem evidenciada aqui é que os fenômenos acima, eles sofrem uma inversão de comportamento quando a radiação em questão for uma onda mecânica. Então, ó, a radiação só vai se aproximar da reta normal quando ela passar do meio menos para o meio mais, se a radiação for onda eletromagnética. Se essa radiação aqui, pessoal, fosse uma radiação de onda mecânica, esse fenômeno seria inverso. Ou seja, ao invés de se aproximar, ela ia se afastar. E vice-versa, tá certo? Muito bem, então vamos fazer agora dois exercícios. Eu coloquei o primeiro exercício para vocês aqui, ó, que foi um exercício extraído da Unicamp, né, do vestibular da Unicamp. Então ele fala mais ou menos o seguinte, ó. Uma lente de Fresnel é composta por um conjunto de anéis concêntricos, né, com uma das faces plana e outra inclinada, como mostra a figura A. Essas lentes, geralmente mais finas que as convencionais, são principalmente utilizadas para concentrar um feixe luminoso em determinado ponto ou para colimar a luz em uma fonte luminosa, produzindo um feixe paralelo, como ilustra a figura B, tá certo? Exemplos dessa última aplicação são os faróis de automóveis e os faróis costeiros. O diagrama C mostra um raio luminoso que passa por um dos anéis de uma lente de Fresnel de acrílico e sai paralelamente ao eixo. Então, está aqui a figura do item C.
Aí ele fala o seguinte, ó, se o seno desse ângulo θ1 for 0,5 e o seno do ângulo θ2 for 0,75, qual é o valor do índice de refração do acrílico? Aí ele dá para você aqui 4 opções, ok? Vamos então à resolução dessa questão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, primeiro, eu vou chamar o acrílico de meio 1 e vou chamar o ar de meio 2. Então, se o acrílico for o meio 1 e o ar for o meio 2, vamos então retirar os dados que são fornecidos para o acrílico e para o ar, tá certo? Então, vamos lá, o meio 1 é o acrílico, o seno do ângulo de incidência ele deu é 0,5 e o índice de refração desse meio ele está procurando. O meio 2 nós chamamos de ar, o seno do ângulo de refração no meio 2, que é o ar, foi dado, 0,75, e o índice de refração do ar, nós conhecemos a literatura, vale quanto? Vale 1. Bom, então como é que eu faço para relacionar o que foi dado, que são esses senos, para encontrar o que foi pedido, que foi o índice de refração do meio 1? Então eu preciso usar o quê? A segunda lei da refração, que é a lei de Snell-Descartes. Essa então é a lei de Snell-Descartes. Então eu vou pegar essa lei e vou substituir os dados que me foram dados, né? Então está aqui, o N1 eu estou procurando, o seno de θ1 vale 0,5, o N2 vale 0,75 e o N2 vale 1 e o seno de θ2 vale 0,75. Pronto, ó. Substituindo os dados na equação, basta você isolar o N1 e descobrir quanto é que ele vale. Está aqui o valor de N1, então a alternativa seria o quê? Seria a letra A, tá certo? Muito bem, pessoal, então vamos voltar aqui ao nosso modo de apresentação, tá certo? Então nós apresentamos para vocês aí as leis da refração, né? Relembramos com vocês o que é o fenômeno da refração, que é quando a radiação muda o seu meio de propagação, né? E fizemos aí a resolução de uma questão, tá certo? Então vale a pena reforçar que quando você estiver assistindo essa videoaula, vá pausando os seus vídeos, né? Fazendo as devidas anotações e ao final do processo você visualiza se você teve condição de resolver a questão e continua o vídeo para ver se a questão foi resolvida de forma correta, ok? Agradeço a sua atenção, um abraço, até a próxima. Valeu!